E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast, A Bíblia e a Ciência. Esse podcast que ousa anunciar ao Brasil e ao mundo que a Bíblia não é só um livro com boa teologia, excelente teologia. Que a Bíblia não é só um livro com excelente filosofia, mas a Bíblia também é um livro com excelente ciência, um guia em ciência, que é a Bíblia que tem autoridade para interpretar a ciência e não o contrário, que a palavra de Deus de fato é necessária, é suficiente, é clara, é inerrante e é autoridade nas mais diferentes áreas do saber humano. E que a Bíblia contém grandes verdades científicas. Vocês têm ouvido de algumas delas aqui nesse podcast e continuaremos anunciando grandes verdades científicas da Palavra de Deus. Um guia em ciência, a Palavra de Deus. Temos também mostrado que em embates a Bíblia sempre ganhou. Placar absoluto de 7 vezes 7 a 0. Indúbio pró-Bíblia. Na dúvida pró-Bíblia. Um podcast que anuncia que a ciência ela tem expandido as verdades da Bíblia e não adicionado. A Bíblia é suficiente, mas pela ciência podemos entender melhor os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder, como Deus fez, mas não podemos reinterpretar a palavra de Deus à luz da ciência de homens. Maldito homem que confia no homem, que confia no Big Bang, que confia na evolução, e quer agora usar essas teorias para classificar Gênesis como alegoria, como mito. Temos agora o livro 67 da ciência. Não. E a teoria do design inteligente, que estaremos falando nesse podcast número 48, a Bíblia e o design inteligente, confirma essa grande verdade, de que a Bíblia é suficiente, inclusive, do que temos que conhecer sobre as nossas origens. Por quê? Vemos claramente na palavra de Deus que um ser de extrema inteligência, fez o quê? Provérbios 3,19. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com entendimento preparou os céus. Primeiro aos Coríntios 1,19 temos lá, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Salmos 53,1. Disse o nécio, o tolo, o sem entendimento, o sem inteligência: no seu coração não há Deus. Exatamente essas verdades anunciadas pela palavra de Deus têm sido confirmadas pela ciência, você sabia? A teoria do design inteligente mostra exatamente essas verdades. A teoria do design inteligente não é uma quarta visão para os cristãos. Absolutamente não. Ela confirma a única visão que temos, de que um ser de extrema inteligência fez o universo, fez a vida com entendimento, com sabedoria, e os fez prontos. Porque em Salmos 33,9 está claríssimo ali, porque ele falou e tudo se fez. E a teoria do design inteligente expande esse conhecimento, anunciando ao mundo, através de boa ciência, e que há pilares, há características, há atributos que vemos claramente no universo, na vida, que confirmam que um ser com extrema inteligência, com sabedoria e com entendimento estabeleceu os fundamentos do universo, da Terra e da vida. E quais seriam esses fundamentos? A complexidade redutível, a informação, a previsão e o ajuste fino. Já falamos em 2 podcasts anteriores sobre essa previsão, essa antevidência magnífica que se vê no universo e na vida. Problemas mortais que foram solucionados de antemão. E que, ao avaliarmos a ciência, percebemos que a inteligência dos inteligentes está sendo aniquilada por boa ciência. A inteligência dos inteligentes que disseram que evoluímos.
e que agora até os cristãos terão que aceitar essa verdade e colocar Deus para guiar a evolução. O evolucionismo teísta, vamos dar uma paradinha? O evolucionismo teísta, o criacionismo evolucionário, que tenta agora nos dizer que a inteligência dos inteligentes desse mundo era realmente inteligente, e que talvez a inteligência de Gênesis não fosse tão inteligente assim. Não, pelo contrário. Percebemos que, de fato, ele falou e tudo se fez. Desde o princípio os fizestes, homem e mulher. E pela antevidência, um dos pilares da teoria do design inteligente, vemos também que não daria para lenta, gradual e sucessivamente as coisas irem se formando, ou tudo foi feito pronto ou nada feito. E grandes problemas mortais foram resolvidos de antemão. Então, nesse podcast 48, continuaremos a falar sobre a antevidência, a previsão. Você pode ler mais no meu livro, Antevidência, a Previsão, na Coval Press. Pode participar também do 3º Congresso Brasileiro do Design Inteligente, Rio de Janeiro, Copacabana, Hotel Hilton Copacabana, 8 a 10 de julho desse ano, 2020. Acesse o nosso site, tdibrasil.com, faça sua inscrição. Estarei falando lá sobre mais e mais exemplos de antevidência. 16 grandes cientistas estarão lá, Adalto Lourenço, inclusive. Você não pode perder. E vamos anunciar ainda mais verdades da palavra de Deus. Mas o que seria essa antevidência? Já temos falado aqui. Vamos dar mais exemplos? Por exemplo, o apêndice. Os inteligentes desse mundo, com a sua inteligência, disseram o quê? Darwin disse isso, os darwinistas falaram sobre isso, que o apêndice era um órgão vestigial, não servia para nada, poderia ser até retirado. Cirurgiões estavam fazendo cirurgias de apêndice preventivas, para você não ter apendicite, olha só. Um órgão que não presta para nada, um lixo evolutivo, alguma coisa que talvez tenha tido uma utilidade no passado, mas que não tem mais. As amígdalas, operações de amígdala estavam sendo feitas. Os grandes exemplos que eram anunciados ao mundo de bad designs, de órgãos vestigiais. Então a inteligência dos inteligentes estava se contrapondo à Bíblia, que diz que Deus com sabedoria, com entendimento, estabeleceu a vida e que, de fato, esses órgãos não poderiam ser, então, inúteis. A Gênesis fala claramente que e viu Deus que era tudo muito bom. Tudo muito bom. O que aprendemos hoje? O apêndice é um órgão magnífico, faz parte do nosso sistema imunológico, protege as crianças ainda, desenvolvendo o seu sistema imunológico, principalmente as crianças, mas até nos adultos. Em eventos de diarreia, quando a gente perde a nossa biota intestinal, o apêndice serve como reservatório dessa flora, dessa biota de micro-organismos que nos ajudam na digestão. As amígdalas é a primeira barreira de proteção. Então, os inteligentes, com a sua inteligência, estavam mandando tirar o apêndice, as amígdalas. Mas hoje nós descobrimos que são órgãos magníficos, de extrema utilidade. A apendicite é um mal moderno, talvez algum procedimento incorreto dos humanos. Os países do terceiro mundo, por exemplo, não tem muito apendicite. Hoje, com a apendicite, o médico tenta dar antibióticos para salvar, porque ele sabe, hoje já sabemos que com sabedoria, com entendimento, todas as coisas foram feitas. E que tudo era muito bom, e ainda continua sendo. Incrível, mais uma grande verdade científica da palavra de Deus. De fato, como anunciado em Provérbios, com entendimento e com sabedoria, Deus estabeleceu os alicerces dos céus, da terra, da vida, do funcionamento do corpo humano, com extrema inteligência. E a inteligência dos inteligentes que ousaram dizer que foi o Big Bang, que foi a evolução, está sendo destruída. A autoridade absoluta da palavra de Deus, também em ciências. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência, bem interpretados, concordam plenamente.
Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.